Voltamos, ouvintes, com o nosso programa Encontro com a Justiça, e você está participando, fazendo pergunta hoje. Esclareça aí, aproveita a oportunidade para saber termos jurídicos, qual é a tradução, porque a nossa convidada de hoje, a doutora Maria Pia Bastos Tigre, ela justamente escreveu um livro, né, Direito para Não Advogados. E esse é um programa que nós fazemos para não advogados também, é um programa que nós fazemos para os nossos queridos ouvintes que nos prestigiam fazendo perguntas através do telefone 35720760, no WhatsApp também, 998080819, e ainda no e-mail, programa encontrocomajustiça@gmail.com. Você está assistindo o nosso programa, doutora Maria Pia, nós estamos aqui passando o programa ao vivo, através do site www.redejuridicatv.com.br, e depois você pode assistir o programa, se não estiver em casa agora, mais tarde, você assiste a partir de segunda-feira o programa na sua íntegra. Você vai aprender a falar no não juridiquês, que é uma proposta do nosso programa. E o nosso desembargador Rogério de Oliveira queria dar um aviso aqui sobre a Magicred. Magicred é a cooperativa dos magistrados, né? Nós vivemos, às vezes, tendo que pedir empréstimo para pagar as dívidas. As pessoas pensam que a gente ganha muito, não é bem assim. Por isso a gente tem uma cooperativa para nos socorrer na hora do sufoco, não é isso? E a Magicred está indo bem e ganhou um novo espaço ali no Tribunal de Justiça pela sessão da administração atual, e vai inaugurar esse espaço na próxima quinta-feira, dia 13 de agosto, às 15 horas, no 4º andar, no Fórum Central. Doutora Maria Pia, a senhora escreveu um livro e lançou recentemente. Eu queria lhe fazer uma proposta ousada. Será que a gente podia distribuir esse livro para todos os juízes do Rio de Janeiro? Olha que são 800 juízes, hein? Tem que falar lá com a editora para ver se... A editora vai adorar. Vai ser um prazer. Pô, a gente podia lançar no tribunal. Pois é, a gente pode não só lançar no tribunal, como também promover essa distribuição através da editora para todos os magistrados. E o programa Encontro com a Justiça vai ficar muito feliz em produzir essa possibilidade aí. O que a senhora acha dessa proposta? Nós estamos aqui com o nosso repórter na linha, o repórter Silvio. Alô, Silvio, qual é a pergunta que você dirige aqui para a nossa convidada? Doutor Ciro, a senhora Isabelle Vieira Rosa, que mora em Itaboraí, após ouvir o seu programa através de uma divulgação minha verbal, né, com o seu consentimento, é claro, quer saber qual é o que significa, aliás, perdão, o termo jurisprudência. É um termo que a todo instante é falado nos meios do linguajar político, nos veículos de comunicação. Como é o nome do nosso ouvinte aí? Isabelle. Isabelle, que pergunta inteligente. Ô Silvia, surgiu uma ideia aqui, nas próximas introduções suas, aí, nas próximas intervenções suas, nós queremos que você fique na porta do fórum para fazer pergunta aos usuários da justiça, quais são as dificuldades que eles têm no uso da justiça. Porque esse é o encontro da justiça. Se a gente não conseguir facilitar a vida dos nossos ouvintes quando acessam a justiça, nós não estamos cumprindo a nossa obrigação. Nossa obrigação é essa. O senhor me permite? Então você já está escalado. A partir da semana que vem, você vai para a porta do fórum e vai fazer pergunta para os nossos ouvintes na porta do fórum. E se tiver juiz por perto, faz para ele também. Tá bom? Combinado? Agora a doutora Maria. Sem medo. Maria, pode dizer que você tem um alvará dado aqui por 4 desembargadores para fazer qualquer pergunta. Não precisa tanto. Mas olha aqui, vamos à resposta aqui com a doutora Maria Pia. Obrigado aí pela sua participação, Silvio. Obrigada, Silvio. Obrigada, Isabelle, pela pergunta. Jurisprudência, eu estou aqui com 4 juízes, desembargadores, que são responsáveis pela formação dessa jurisprudência, que são decisões reiteradas dos tribunais, tanto em primeira instância quanto em segunda instância ou em terceira. Reiteradas, doutora? Reiteradas, é? Reiteradas é complicado, é o juridiquês também. Instância também é complicado. Instância também. São decisões frequentes tomadas pelo judiciário, pelo Poder Judiciário brasileiro em todas as esferas, tanto primeira instância, que primeiro grau, a porta de entrada, a porta de entrada
para um processo judicial, o segunda instância que revisa, né, uma decisão, seja ela boa ou ruim, ela tem uma possibilidade por outros juízes, para outros juízes, por um colegiado, por um grupo de pessoas, né, fazer uma revisão de uma decisão que possa em algum aspecto ter prejudicado uma das partes. Então, a jurisprudência são decisões comuns, decisões que foram sendo tomadas com frequência e se formou um entendimento e que serve como guia, né? Como é que a gente pode... Para as decisões que virão, para as próximas decisões, né? Que possam orientar outros casos parecidos, né? Esse posicionamento, né, dos tribunais sobre determinados temas é muito interessante. Orientação, né? Agora é engraçado, Ciro, que a pergunta da Daniele, né, Isabelle, mostra assim, como é que a justiça é importante para a construção da cidadania. Né? Noções de justiça deveriam ser dadas nas escolas públicas. Pois é, o meu livro, Rogério, ele na verdade, meu projeto, ele vai além do simplesmente do abaixo ao juridiquês. Eu entendo que é fundamental, que há uma necessidade urgente do ensino jurídico no ensino básico, no fundamental, no ensino superior. É importante que todo brasileiro tenha alguma formação básica, jurídica básica, noções não só dos direitos, que é o primeiro interesse da pessoa, é saber conhecer os seus direitos, mas também é necessário conhecer os seus deveres. E essa linguagem, esses conceitos precisam ser ensinados em casa, mas principalmente na escola. Então, uma criança de 4, 5 anos tem que já precisa conhecer as regras de trânsito. Né? Porque ela compra. Aliás, com a Revolução Francesa, antes de uma criança aprender a ler, né, antes da alfabetização, ela tinha que conhecer a Declaração dos Direitos do Homem, né? Que depois a ONU... Marselhesa, né? Exatamente. Então a criança, ela começava na escola, primeiro dia de aula, era, né, recitar os direitos universais, né, da pessoa humana. Depois que ela ia aprender a ler. Então isso é muito interessante, da construção da cidadania, né? Talvez a gente não precisasse chegar a tanto, né? Mas eu acho que neste momento inicial da formação, né? Eu acho que o Ciro... As pessoas terminam o fundamental sem saber o que é a justiça, o que é o direito, quais são os seus direitos, não sabem. A gente conversa com uma garotada dos dias e não tem noção disso. Isso é interessante, doutora Maria Pia, para a gente informar os nossos ouvintes aqui. Primeiro, a senhora acabou de responder a pergunta de uma ouvinte que é habituê aqui, a Virgínia da Gávea. Obrigado, Virgínia, pela sua pergunta. Grande Virgínia. Ela pergunta aqui, e perguntou, a senhora já respondeu, já se antecipou, né? Quem é o público-alvo do seu livro? Mas nós temos um programa no tribunal chamado Conhecendo o Judiciário. Esse programa, ele consiste no seguinte: nós levamos alunos de ensino fundamental, de escolas públicas, para ter uma noção da justiça. E lá foi interessante a sua fala um pouco antes aqui da nossa conversa, sobre primeiro grau, segundo grau, sobre primeira instância, segunda instância, porque isso nós falamos para os nossos alunos, o que é primeira instância, segunda instância, e vamos repetir aqui para os nossos ouvintes. Primeira instância é um juiz que isoladamente, solitariamente, ele decide uma causa. Ele decide de acordo com a lei, de acordo com a jurisprudência, e ontem nós tivemos uma lição que o nosso direito, ele é originário do direito romano, daí o latim, né? E lá o professor ontem nos ensinou, nos lembrou que a palavra jurisprudência significa a prudência do direito. Quer dizer, a tradução jurisprudência é essa, a prudência do direito. Ou seja, aquelas decisões repetidas demonstram que é prudente seguir esta linha de raciocínio. Mas aos nossos alunos nós dizemos que no primeiro grau é isso, é um juiz que isoladamente decide uma causa. Mas a parte é aquela pessoa que está de um lado do processo, chama-se autor de um lado, o réu do outro, ou no crime, Ministério Público, a promotoria, e do outro lado o réu, né? Eles podem não ficar satisfeitos com essa decisão. Quando eles não ficam satisfeitos, eles recorrem ao segundo grau. O segundo grau é aí que entra o juiz de segundo grau, que nós aqui chamamos de desembargadores, que aí é tão importante a garantia desse direito que já não é mais um juiz que vai julgar a causa, são 3. Porque um erra, 3 é mais difícil de errar.
Então, nessa linguagem fácil que nós estamos usando aqui para os nossos ouvintes entender, nós falamos para os alunos que vão lá no projeto Conhecendo o Judiciário, o que é a primeira instância, o que é segunda instância. Agora, aliás, é a garantia do direito, é isso mesmo? Deixa eu pegar uma carona contigo, que você fala de recurso, né? Que é devolver o curso, ou seja, né? Correr novamente. Correr novamente. Mas você fala aqui dessa jurisprudência, dessa prudência em seguir o que já foi, a forma como já foi julgada, né? Que é para evitar que uns e outros queiram reinventar a roda. A roda já foi inventada, né? Basta que, né, seja usada, não precisa reinventar a roda. Mas de vez em quando aparece um. Mas, né, não poderia faltar, né, o veneno, né? Tem um presidente do tribunal, né, no Rio de Janeiro, que ao invés de reinventar a roda, que já é uma extravagância, ele estava tentando desinventar a roda, né? Quando tirou o desembargador da comissão de coordenação dos juizados da infância e juventude, né? Então você vê, tem uns que querem inventar a roda e tem uns que querem desinventar, Ciro. Você já ouviu falar um troço desse? Tem que ter o veneno, tem que ter o veneno. Eu já ouvi, porque há pessoas que se dizem democratas, mas não aceitam opiniões divergentes. Exatamente. Então, esses democratas de campanha, que existem campanha também no judiciário. As pessoas às vezes querem atingir um cargo, uma função e tudo, fazem campanha, dizem uma coisa. Agora. Né? Mas você é autêntico, a gente já sabe o que tu vai fazer lá. Tu vai fazer um salcedo danado. Exato. Por isso é que eu vou votar em você. Mas, doutora Maria Pia, esse livro, então, é destinado não só a não advogados, mas, sobretudo, a estudantes de primeiro grau ou de ensino fundamental, para criar uma cultura de conhecimento da justiça, não é isso? Dos direitos. O livro, Ciro, não pretende esgotar tema algum, porque é escrito numa missão de cortar palavras e de englobar o maior número de temas e de segmentos do direito de família, direito de sucessões, direito de trabalho, direito empresarial, tributário, então ambiental também tem no livro. O livro, então, não pretende esgotar tema algum, mas pretende fazer um apanhado dos principais institutos, principais temas. É direcionado para pessoas sem formação jurídica ou em formação jurídica, por exemplo, um estudante de direito pode também se beneficiar. Pode ter formações jurídicas. E o livro também é interessante, na minha humilde concepção, para profissionais do direito, mas que deixaram de advogar ou que, por uma decisão de carreira, passaram a se dedicar a uma área exclusiva e acabaram esquecendo, né, deixando de lado alguns conceitos e que queira retomar. É uma linguagem simples, é uma linguagem feita num formato que foi sugerido pela própria editora Senac. E eu lancei esse livro, não foi agora, foi em 2013, final de 2013, e esse ano de 2015, eu resolvi levar esse projeto editorial, esse projeto de simplificação do direito e de explicar o direito para o maior número de pessoas para as redes sociais, né? Então eu tenho uma página tanto no Instagram quanto no Facebook chamado Direito para Não Advogados, com postagens diárias explicando assuntos jurídicos e sempre de uma maneira muito leve, muito objetiva e tentando aproximar um acontecimento que tenha que tenha ido para a imprensa, que tenha ido para a mídia, um assunto de uma novela, de um filme, para a realidade das pessoas, né? Então essa é a minha missão. Eu tenho recebido um apoio muito grande das pessoas que vêm seguindo, que vêm sugerindo novos temas. Na verdade, a senhora está facilitando o acesso à justiça. Na verdade, é isso. Eu acho que essa é a missão dos advogados. Eu acho que a gente tem que, assim como o médico tem que facilitar o acesso à medicina, né, à saúde, eu acho que cabe também aos advogados, qualquer que seja a ocupação que ele tenha, advocacia pública ou privada, também fazer com que a justiça possa ser alcançada por maior número de pessoas. E a linguagem é o principal. A linguagem e os custos, né? A linguagem aliada aos custos de defensoria ou de pagar um advogado, eu entendo que são os principais obstáculos para que a população, de uma maneira geral, tenha acesso a essa justiça, aos seus direitos, enfim. Eu estou curioso, eu gostaria de ter lido o livro, porque sem ler o livro, né, eu fico sem um instrumento básico aqui. Mas, ouvinte, veja bem, não é que
que eu acredito que a doutora também pense assim, não é que nós imaginemos que você seja uma pessoa desprovida de inteligência, né? Como tecnicamente diria a nossa psicóloga, né? Um oligofrênico. Não é isso. Até porque, quando a gente diz Duralex, Sedilex, todo mundo sabe o que é. Vox Populi, Vox Dei, todo mundo sabe o que é. Porque já está, eu já ia dizer introjetou, Deus me livre, já está dentro do seu poder de entendimento. O que se deseja, e corrija-me se eu estiver errado, é que o juridiquês prejudique o entendimento e impeça o exercício do direito. Mas o Duralex Sedilex, ele foi difundido num comercial dos anos 40, 50, até 60. No cabelo Sogomex. Você não era nascido, você não Duralex Sedilex, no cabelo Sogomex. Isso era... Pouca gente deve saber, doutora Maria Pia, o que é uma enfiteuse, por exemplo. É uma coisa impenetrável, uma enfiteuse. Alguns colegas nossos não sabem. Não sabe a história do terreno de marinha. Exatamente. Que é terreno à beira-mar. Que é uma excrescência atualmente. E no âmbito do judiciário, tem gente que pensa que é da Marinha. Já ouvi isso. Aí quando esses percalços aí, essas dificuldades, desculpe o percalço, o fato é que ele acaba impedindo a gente de dizer o que é. É como, desculpe, eu não queria tomar o tempo, mas é a famosa história do Rui Barbosa, meu vizinho lá na São Clemente, em que, surpreendendo um ladrão que tinha em cada braço assim, né, um pato, né, em 2 patos, e ele então disse: olha aí, você está levando os meus palmídeos sem a devida autorização, e ele continuou passando uma descompostura na pessoa que furtava, e a pessoa que furtava, num determinado momento, perguntou: doutor Rui, eu deixo ou levo os patos? A Ana Paula Ladini Lopes, obrigado, Ana Paula, pela sua participação. Ana Paula está fazendo uma pergunta que eu vou direcionar para o desembargador Rogério. E depois eu gostaria de saber, doutora Maria Pia, quais são as traduções mais comuns, quais são as dificuldades que a senhora está traduzindo no seu livro. Mas a pergunta da Ana Paula é o seguinte: ela quer saber o que é abrogação. É uma boa pergunta, né? Deve até constar no livro, né? Porque é uma pergunta que você revoga o que você fez antes. Você tem a abrogação e a derrogação. É você tirar o que você fez antes, você voltar a um estado anterior. Quer dizer isso, né? Agora, quais são os termos mais comuns que a senhora traduz no livro? Mas a senhora vai responder essa pergunta depois do nosso intervalo. Ela foi bem, a questão de Lopes, o desembargador Rogério foi juiz lá. Por isso que ela perguntou para ele. Então não me fiz entender daquela época, hein? Vamos para o intervalo.